Boa noite a todos. Eu não sei se o pessoal que está aí no fundo consegue me ouvir. Se não conseguirem, fiquem à vontade de vir para frente. Hoje nós vamos falar sobre a teoria da evolução. Talvez seja um dos temas mais empolgantes que há, ao menos na minha opinião. O tema da palestra de hoje serão considerações filosóficas sobre o darwinismo e evolucionismo. Em primeiro lugar, para poder tecer considerações filosóficas sobre a teoria da evolução, é conveniente que a gente trate de o que é a teoria da evolução, não é? Nós vemos nos meios católicos, especialmente nos meios católicos tradicionais, conservadores, uma imensa ignorância ou forçada ignorância sobre o que é a teoria da evolução. Assim dá a impressão de que nós não temos qualquer consideração a tecer ou que estamos falando sobre outro assunto. Quem nunca conheceu algum católico que falasse, mas é óbvio que a teoria da evolução é falsa, porque eles falam que o homem veio do macaco, sendo que nenhum evolucionista fala isso, não é? Muito embora o que eles dizem, a diferença que eles fazem é absolutamente irrelevante para a validade filosófica da teoria da evolução, mas para eles é relevante. Então é conveniente que a gente tenha em mente qual é o pressuposto, ou melhor, qual é a tese defendida pelos evolucionistas. Em primeiro lugar, não há só uma teoria da evolução, há várias vertentes de teorias da evolução, e o que unifica todas elas é basicamente a ideia de que a origem das espécies pode se explicar por um processo de tempo, basicamente tempo e mutações. No início não se sabiam que eram mutações genéticas, hoje se sabe. O darwinismo evoluiu com o tempo. Dizem as más línguas que a única coisa que realmente evolui é a teoria da evolução, mas o grande ponto deles é: nós podemos explicar a multiplicidade de espécies sem sustentar que elas foram criadas assim, sem sustentar o fixismo, que é a ideia de que as espécies são fixas. A grande ideia da teoria da evolução é que uma espécie pode se tornar outra com um decurso de tempo. Como ela vai se tornar outra, aí entram as divergências entre os evolucionistas, seja hoje, seja pegando todo o tempo da teoria da evolução. Mas guardem isso, esse é o ponto principal. A ideia é: uma espécie pode, com o tempo, se tornar outra. De uma espécie podem sair outras. É por isso que eles não falam que o homem veio do macaco, eles falam que o homem e os macacos, eles possuem ancestrais comuns, eram espécies lá atrás que foram sendo selecionadas com o tempo, e daquilo que chamamos de microevolução foi se acentuando cada vez mais a diferença entre elas, por diversos motivos, e houve o processo da especiação. Uma hora eram duas espécies e não mais uma, eram várias espécies e não mais uma. E esse é o grande ponto filosófico da teoria da evolução, e é o grande ponto que cabe considerar aqui. Por que considerações filosóficas? Porque dá para a gente analisar a teoria da evolução com base em duas coisas: ou fazendo uma consideração com base na biologia, porque a teoria da evolução ela diz ser uma teoria científica da biologia, não é? E dá para considerá-la, então, com base na biologia. Não é o que faremos hoje, é o que fazem, por exemplo, os bioquímicos do pessoal do design inteligente, que é outra coisa que a maioria das pessoas não sabe o que é, inclusive os católicos conservadores. Sob o rótulo design inteligente, há várias teorias, há várias ideias diferentes. A única coisa que unifica todo mundo que fala que defende o design inteligente é pura e simplesmente a ideia de que é necessária uma causa inteligente para a variedade de espécies que nós temos aí hoje. Só. Se há algum processo evolutivo, se não há algum processo evolutivo, isso é uma coisa que eles divergem. Há defensores do design inteligente que são fixistas, há defensores que defendem a microevolução, há defensores que defendem a especiação. Não dá para colocar todo mundo como se fosse a mesma coisa, tá? Mas não é sobre design inteligente que a gente vai falar aqui hoje. É sobre justamente a base filosófica, ou a falta de base filosófica, da teoria da evolução. Ela é uma teoria da ciência, dizem, Por favor, quem assistiu o vídeo, assista até o final, não tire conclusões com base nas coisas que eu estou falando agora no início. Ela diz ser uma teoria da ciência e nós vamos analisá-la na filosofia. Para isso convém primeiro pensar qual é a diferença de ciência e filosofia.
modernamente se usa falar que ciência é uma coisa, filosofia é outra coisa, não é? Filosofia seria aquilo que a gente faz considerando os universais, ou se não, sem preocupações com a realidade concreta, e ciência seria aquilo que a gente faz experimentalmente. Na verdade, isso está errado, essa diferença está errada. Ciência e filosofia são a mesma coisa. O que significa filosofia? Filosofia significa, etimologicamente, amor à sabedoria, né? É basicamente conhecimento, conhecimento da realidade, não é? Conhecimento nada mais é do que juntar um monte de verdades na sua mente. Verdade, por sua vez, é a adequação da mente à coisa, né? Nós conhecemos, nosso intelecto se torna semelhante, igual àquela coisa, e assim nós adquirimos o conhecimento. Porque se ele está diferente da coisa, é um conhecimento falso, não é um conhecimento verdadeiramente falando. Então, não há uma diferença entre ciência e filosofia se nós considerarmos que ambas são conhecimento. A grande questão é que a filosofia ela se ramifica conforme os sujeitos que cada parte dela vai considerar, né? Uma coisa é a metafísica, outra coisa é a lógica, outra coisa seria a física, que é filosofia, é parte da filosofia, justamente porque é parte do conhecimento. O grande motivo de que não dá para fazer essa quebra é que, como nós falamos na definição de verdade, para você ter conhecimento, você precisa de duas coisas, de uma inteligência e de uma realidade. Essas duas coisas são unas, não é? A realidade é una. Se a filosofia e a ciência se debruçam sobre a realidade e a realidade é una, então o conhecimento é uno. Ele vai variar segundo os aspectos particulares de cada consideração. Aquilo que posteriormente se passou a chamar objeto formal, né? Cada ciência tem seu objeto formal. Esse termo é complicado, mas não vamos entrar nesse assunto agora. Então, como há vários ramos da filosofia, né? Seja a biologia um desses ramos, seja a metafísica outro desses ramos, há vários modos de você considerar uma tese de qualquer um desses ramos. Porque alguns ramos da filosofia, e aqui eu me refiro à metafísica, eles tratam dos objetos mais gerais, mas não mais gerais no sentido de dotados de menos profundidade, tá? Mas mais gerais no sentido de que a metafísica ela vai tratar do ente enquanto ente, ou seja, de tudo aquilo que é, enquanto possui ser. Então, a metafísica vai tratar, querendo ou não, de tudo, né? Ela é a filosofia primeira. O que significa isso? Que na ordem da realidade, a metafísica vai considerar as primeiras coisas. Voltemos mais uma vez à nossa definição de verdade. Verdade é a adequação da inteligência à realidade. Então, é um processo da inteligência à realidade. Notem, aquilo que é primeiro na realidade vai ser o último na ordem do nosso conhecimento. A metafísica não é a primeira ramo da filosofia que alguém vai estudar, é o último. É o primeiro na ordem do ser, é o último na ordem do conhecer, tá? São sentidos inversos, caminhos com sentidos inversos. Quando nós consideramos uma tese da biologia, como a teoria da evolução, a gente pode considerá-la no mesmo nível dela ou com base em outros postulados, em outros princípios que vão mais profundamente na realidade, como a metafísica, que é o que faremos aqui, né? Porque se eu tenho uma teoria de qualquer ramo, por exemplo, da química, né? E para essa teoria ser verdadeira, é necessário que o princípio da não contradição seja falso. É necessário que uma coisa possa ser e não ser sob o mesmo aspecto ao mesmo tempo. Ora, esse princípio é um princípio metafísico. Se para isso, essa tese da química ser verdadeira, esse princípio precisa ser falso, eu sei que essa tese é falsa, porque aquele princípio necessariamente é verdadeiro, né? Ele é de uma ciência mais elevada, mais profunda, mais certa e, inclusive, no caso do exemplo que eu peguei, é um dos primeiros princípios que são evidentes, né? Os primeiros princípios não se demonstra, mas sim se mostra. Então, continuando. E o que é ciência,
né? Nós falamos que filosofia é amor pela sabedoria, sabedoria basicamente é conhecimento, aqui não considerando sabedoria enquanto virtude intelectual, que aí é outra coisa, é outra definição, aí vai ser a virtude pela qual a pessoa conhece todas as coisas com base nos primeiros princípios e fins últimos, é outra coisa. E o que é ciência? Qual é a definição de ciência? Uma definição simples de ciência seria falar que ciência é um conhecimento pelas causas, tá? É um conhecimento pelas causas. E aí nós já paramos num primeiro problema da ciência moderna em geral, dentro da qual está a teoria da evolução. O que são causas? Causas, grosso modo, são todas aquelas coisas que contribuem para que algo seja do jeito que é, né? Todas as causas vão se reduzir a 4 causas principais. 2 intrínsecas, ou seja, 2 internas que compõem a coisa, e 2 extrínsecas que estão fora da coisa. As causas intrínsecas são a causa formal e a causa material, certo? As causas extrínsecas são as causas eficiente e final, tá? De todas essas 4 causas, a mais elevada, a mais importante é a causa final, que é a finalidade, tá? Porque ela é a primeira de todas as causas. Um agente só faz algo tendo em vista um fim. E é só depois que ele almeja aquele fim que ele vai dar início à ação, que vai haver a causalidade eficiente e que ele vai operar no âmbito da causa formal e material. Então, a causa final é a primeira de todas. A ciência moderna, ela é uma ciência muito matematizada. A matemática, ela não é propriamente uma ciência nesse sentido, porque a matemática não conhece as coisas pelas causas, certo? Ela vai descrever relações de quantidade, que é um acidente. Quando a ciência vai se matematizando, ela vai diminuindo o seu status científico. Não que isso signifique que ela fique ruim ou que ela não sirva, mas sim que ela deixa de compreender a causalidade. Tá? Por isso que a ciência, como a ciência moderna, para os medievais era aquilo que se chamava ciência média, porque ela está no meio do caminho entre a verdadeira ciência e uma descrição matematizada da realidade. Notem, as equações da cinemática que nós aprendemos no ensino médio, elas não explicam por que aquelas coisas acontecem, elas descrevem como aquelas coisas acontecem. Se você guarda elas na sua mente, você sabe como vai acontecer, mas você não entende por que aconteceu. A biologia com a teoria da evolução começou a passar o mesmo processo, começou a sofrer a mesma coisa. Então, nesse ponto a gente já percebe, propriamente a teoria da evolução não é ciência, porque propriamente ela busca dar um mecanismo matemático para que as coisas sejam como são, só que ela já começa negando a maior das causas, que é a causa final. Porque, ora, se todas as coisas, se todas as múltiplas espécies surgem por um acaso cego, não há uma causa final na evolução, certo? Enquanto qualquer um de nós, se nós pegarmos um pássaro, olharmos a asa de um pássaro, qualquer pessoa minimamente dotada de inteligência vai perceber que aquilo tem uma causa final. A finalidade da asa de um pássaro é voar. Para um evolucionista que leve a ferro e fogo a teoria que ele defende, a asa do pássaro ela serve para voar, mas ela não foi feita para voar, porque ela não foi feita simplesmente. Aquelas mutações foram sendo selecionadas com o tempo. O motivo pelo qual elas foram sendo selecionadas é que aquilo dava um maior sucesso reprodutivo para aquele pássaro, para aquele animal que foi evoluindo até se tornar pássaro. Tá? Então, isso já contradiz, só esse postulado já contradiz todo o nosso bom senso quando nós vemos. Mas eu não estou aqui querendo falar que a teoria da evolução é inválida porque vai contra o bom senso, ainda que isso seja uma coisa a ser considerada, tá? Porque o bom senso, querendo ou não, ele se radica numa compreensão natural da realidade. Então, algo que vai contra o bom senso, é bom que a gente pense bem antes de adotar. Continuando, eu já falei o que é filosofia, já falei o que é ciência, já expliquei por que as duas são a mesma coisa, né, pela unidade da realidade. E já falei que ciência é o conhecimento pelas causas, já expliquei o que são causas, falta explicar o que é o conhecimento. Ou melhor,
Como se dá o conhecimento? Basicamente, de um modo bem sucinto, como se dá o conhecimento? Qual é a teoria do conhecimento tradicional? Todo conhecimento se inicia pelos sentidos, vem de fora. Nós não temos ideias inatas, tá? Nós não temos conhecimentos inatos. Como nós nos comunicamos, ou melhor, como nós recebemos informações vindas de fora? Pelos sentidos, pelos 5 sentidos externos, que são aqueles que todo mundo conhece, aprende na escola, né? Do mais baixo ao mais elevado: tato, paladar, olfato, audição e visão. Por que mais baixo ao mais elevado? Porque é daquele mais vinculado à materialidade, àquele, no caso da visão, menos vinculado à materialidade. Cada um desses sentidos tem o seu sensível próprio. Tem algo que ele sente, que ele foi feito para sentir aquele algo, né? Eu não escuto pelos olhos. A visão não capta sons. Só que notem, a nossa percepção da realidade também é una, tá? Eu estou vendo vocês e ouvindo ao mesmo tempo, não como coisas separadas de 2 realidades separadas. Então é necessário que haja, além desses 5 sentidos externos, um sentido interno que unifique esses 5. Esse sentido interno ele é chamado sentido comum, tá? Ele unifica os 5, os dados dos 5, e faz com que a pessoa tenha uma percepção una da realidade, porque a realidade é una. Depois que essa percepção una foi feita, atuam outros 2 sentidos internos que trabalham muito bem em conjunto, que é a imaginação, ou imaginário, e a memória. O que eles fazem? A imaginação ela vai pegar do sentido comum, do dado unificado no sentido comum, e vai criar aquilo que nós chamamos de fantasmas. São imagens sensíveis da realidade que nós estamos recebendo, tá? A imaginação em si só cria. Criar não é a mesma coisa que sustentar. Então, ela exige um outro sentido, que é a memória, que sustenta essas imagens. Nós captamos pelos sentidos externos, é unificado no sentido comum, certo? A imaginação extrai imagem sensível, que é sustentada na memória. E aí entra um sentido muito interessante, que é o último dos sentidos internos, que é chamado estimativa. Tá? Nos homens, isso usualmente é chamado cogitativa. E é um sentido que nos homens atua numa relação muito interessante com o intelecto, que não é um sentido, o intelecto é outra coisa. Porque todos esses sentidos, eles vêm da alma, não da alma racional, mas da alma animal, por assim dizer. Um chimpanzé tem todos esses sentidos. Nem todos os animais têm todos. Uma ostra não tem todos os sentidos, por óbvio. Ela só tem o sentido externo do tato, né? Os animais, quanto mais evoluídos, quanto mais superiores, e já explico o que quer dizer falar superiores, mais sentidos internos eles têm e mais desenvolvidos são. O sentido da estimativa, que é esse último, ele compara, ele estima todas aquelas imagens sensíveis guardadas na memória e tira certas conclusões, sempre individuais e particulares, sempre sensíveis. É pelo sentido da estimativa que um chimpanzé faz uma ferramenta para pegar formiga. E aqui entra um parênteses, eu nunca parei para refletir direito o que media propriamente um teste de QI. Perguntando para o professor Carlos Nogueira, uma vez ele me deu uma resposta que eu achei que casa perfeitamente. Ele falou, o teste de QI provavelmente mede isso, mede a capacidade do sentido da cogitativa. Né? Não sei se a resposta está certa, porque foi numa conversa informal, não sei, mas é algo a se pensar. Né? Porque você compara coisas sensíveis, imagens sensíveis. Em cima desses fantasmas que a imaginação fez, vai atuar também a inteligência. A inteligência, ela vem da alma racional. Ela não tem um órgão. Cada sentido externo tem um órgão. A visão tem os olhos, por aí vai.
Os sentidos internos têm um órgão, é o cérebro. O cérebro que é a sede do sentido comum, que é a sede da memória, que é a sede da cogitativa. Já o intelecto, ele não tem um órgão, ele é imaterial. É imaterial e uno, mas a gente divide em duas partes, digamos assim, ainda que ele em si como imaterial é indivisível, porque uma coisa que não é material não é feita de partes. O intelecto possui uma capacidade como que uma luz, que é aquilo que a gente chama de intelecto agente. Esse intelecto agente ele vai pegar aquela imagem sensível, aquele fantasma que a imaginação fez, vai atuar em cima dele, separar os elementos universais daquilo do que é concreto, do que é individual, particular. E ele vai imprimir esses intelectos universais em outra parte do intelecto, que é o intelecto possível. E aí o intelecto possível vai ficar com a forma, né, já explico o que é forma, da coisa que nós conhecemos pelos sentidos, lá que começou nos sentidos externos. Isso vai formar uma coisa chamada verbo mental. Isso é assim que surge o conhecimento. Isso que é conhecimento propriamente dito. O conhecimento propriamente dito, ele é abstrato de considerações ou de especificidades individuais. Ele é um conhecimento dos universais. Uma ciência é tão mais científica quanto mais ela se apegue aos universais. E aqui notem outra questão da teoria da evolução. A teoria da evolução é muito cativante. Porque nós conseguimos imaginar aquilo acontecendo, só que, ora, nós conseguimos imaginar, mas a imaginação não é da onde surge o conhecimento. O conhecimento surge do intelecto, por ação do intelecto. O conhecimento, ele é abstrato. A teoria da evolução ela é uma teoria que pega muito as pessoas hoje. E, novamente, aqui não está o argumento com o qual pretendo demonstrar que ela está errada. Tá? Mas aqui é mais um indício, digamos assim. Porque hoje as pessoas perderam a capacidade de abstração, lá por uma questão toda de problemas do sistema educacional, que vai remontar no fim da Idade Média, não vem ao caso. Mas pessoas perderam a capacidade de abstração. Por isso, o nosso conhecimento hoje, nós somos muito mais dependentes de imagens para conhecer as coisas do que eram os medievais, do que eram os gregos, os filósofos, claro, aqueles que eram treinados para isso. Então, nós nos cativamos pela teoria da evolução porque ela é uma teoria ela é uma teoria feita pela imaginação. Não no sentido de feito pela imaginação como algo pueril, tá? Como algo de criança, mas não, de algo que não pegou os universais, que não abstraiu aquilo que é universal daquilo que é particular, tá? Algo que trabalha com coisas concretas. Isso vai ser uma consequência, ela é assim por consequência da base metafísica dela, que é um erro filosófico medieval chamado nominalismo, né? Do qual eu vou falar mais para frente. Bom, já falei sobre qual é a diferença entre ciência e filosofia, já falei sobre a ciência como conhecimento da realidade, que ela se ramifica segundo os sujeitos de cada parte da ciência, de cada parte da filosofia. Cabe falar agora de qual é essa ordem, né? Brevemente. A ordem do conhecimento das coisas, seguindo não da ordem que nós aprendemos, certo? Mas da ordem do ser, seria a metafísica, a física geral e as ciências físicas. Tá? A biologia é uma das ciências físicas, porque o que faz com que algo seja dito física? Que ele considera um movimento. Movimento, aqui para a filosofia, isso é uma herança grega, quer dizer toda e qualquer mudança, tá? Não quer dizer só movimento, saio daqui e chego ali. Isso é um dos tipos de movimento chamado movimento local. Movimento é toda e qualquer mudança. Uma ciência física é uma ciência que considera alguma mudança. A biologia, nesse sentido, é uma ciência física, porque ela considera as coisas enquanto vivas. E o que é a vida? Vida, isso Santo Tomás comenta na Suma Teológica, na primeira parte, vida é a capacidade de produzir atos, movimentos imanentes. O que são movimentos imanentes?
que é imanente? Imanente é algo intrínseco ao agente. Então, vida é a capacidade que um ente tem de alterar a si mesmo. E notem, não sei quantos biólogos temos aqui hoje, mas na biologia há uma imensa dificuldade em conseguir diferenciar o que é vivo do que é não vivo. É só abrir a Suma Teológica, a gente está lá, a resposta, está lá a definição. Por quê? Porque alguns biólogos tentam sustentar a tese de que vida é a capacidade que envolve crescimento. E aí outros falam, as estalactites crescem, né? São aqueles depósitos calcários que acontecem em cavernas, coisas assim. Crescem, de fato crescem. Só que vida não é a capacidade de crescer, considerada como potência passiva. Vida é a capacidade de produzir movimentos imanentes, é a capacidade de uma coisa alterar a si mesma. E notem, quanto mais elevada a forma de vida, mais imanente é esse movimento. Como nós vemos a vida de um vegetal, ele cresce. É imanente, mas de certa forma é algo para fora. De um animal elevado, ele tem os sentidos, ele percebe o meio em que ele está, é algo mais interno. A do homem, a vida do homem, o homem é capaz de produzir coisas imateriais, de conhecer por abstração. Não há nada mais imanente do que isso, não é? E aí também tem a vida dos anjos, tem a vida de Deus. Em Deus, isso vai se dar de um modo diferente, porque Deus é o primeiro motor imóvel, então, sendo imóvel, ele não tem movimentos, né? Ele não muda. Quem ficar curioso para a resposta disso, está na primeira parte da Suma Teológica, Tratado do Deus Uno, o nome da questão é De Vita Dei, né? A vida de Deus. Bom, continuando. A ciência superior, ela sempre vai dar os princípios da ciência inferior, né? Quem vai falar o que é um movimento não é a química ou a biologia ou a física particular, a cosmologia. Quem vai falar o que é um movimento é a física geral, que está acima delas. Só que a própria física geral ela vai depender de certos conceitos, como ente, ato, potência, etc., etc., que quem vai defendê-los é uma ciência superior, é a metafísica. Certo? A metafísica, por sua vez, como ela considera o ente enquanto ente, ela tem o máximo grau, ela considera todas as coisas, não há outra ciência superior à metafísica, tá? Aqui considerando exclusivamente a luz da razão natural. Por isso que o nome da aula de hoje é Considerações Filosóficas, não Considerações Teológicas, tá? Aqui ninguém precisa ser cristão ou qualquer coisa do tipo para concordar com o que eu estou falando. A metafísica ela é a única que vai defender os seus próprios princípios, justamente porque não há nada superior à metafísica, no âmbito da luz natural, da razão natural. Eu já apontei a diferença entre ciência propriamente dita, que é aquela que conhece as causas, e a descrição, uma ciência descritiva, que é aquilo que a evolução transforma a ciência da biologia. Tá? Não falo aqui, novamente, repito, como, isso refuta a teoria da evolução. Não, não refuta. Tentar refutar assim é argumento de idiota. Não tão idiota quanto o sujeito que tenta atacar a teoria da evolução falando, é porque a faca o homem veio do macaco. Isso é mais idiota ainda. Isso é um argumento que só serve para queimar todas as pessoas que apontam algum erro na teoria da evolução. Continuando. Então, chegamos aqui ao coração da aula. Quais são os princípios dos quais a teoria da evolução depende e quais são os princípios dos quais uma sã biologia deveria depender, deveria acolher? Em primeiro lugar, sendo uma ciência que estuda uma forma de movimento ou de capacidade de movimento, já que eu expliquei que vida é a capacidade de produção de movimentos imanentes. O que é movimento? Essa foi talvez a primeira, se não uma das primeiras grandes questões da filosofia na antiguidade. Quando nós vemos a realidade, nós vemos que há mudança, que as coisas mudam.
Só que quando nós pensamos, se nós tivermos uma capacidade de abstração um pouco treinada, nós percebemos que no pensamento é muito fácil você perceber que as coisas não mudam. Os nossos pensamentos, como eles são universais, imateriais, eles não mudam. Daí o grande problema. Hoje as pessoas confundem uma ideia abstrata, um universal, com uma imagem sensível produzida pela imaginação. A imagem sensível produzida pela imaginação, obviamente, é passiva de mudanças. Mas agora peguem, por exemplo, a ideia de que homem é animal racional, ou a ideia de que 2 mais 2 é igual a 4. Essa ideia muda? Não, ela é imutável. Ela é eterna, porque ela é imaterial. Então, como os gregos resolveram esse problema? Basicamente, nós tivemos uma escola, que foi a visão de Parmênides, que foi algo mais metafísico, por assim dizer, que Parmênides pensou e falou, olha, o ser, ou melhor, o ente ele é aquilo que é. E uma coisa, quando ela é. Portanto, ela não pode não ser, certo? Não pode não ser. Não pode ter vindo a ser e não vai deixar de ser, porque ela é. E uma coisa que não é, ela não pode vir a ser, porque ela não é e do nada, nada vem. Perfeito. Isso que ele fala se aplica ao ser subsistente. Se aplica a Deus, isso. Deus é e não pode deixar de ser. Assim como nada não existe, não pode passar a ser. Está certo o que Parmênides falou. Mas não descreve toda a realidade. Por outro lado, nós tivemos Heráclito, que falava que, bom, mas nós vemos o movimento aí, então, como ele divergia de Parmênides, Parmênides falava, como eu tenho essa conclusão, então a minha última conclusão vai ser que os sentidos são falsos, enganam, e a realidade é falsa, o que eu vejo é falso, a realidade é outra. Heráclito não, ele vai falar um homem não pode tomar banho 2 vezes no mesmo rio, não pode mergulhar 2 vezes no mesmo rio, porque tudo muda, só existe mudança, a única coisa que persiste é a mudança. Tem algo certo aí. Quem vai resolver essa questão é Aristóteles. Porque Aristóteles ele vai falar, bom, ser, uma coisa pode ser em mais de um sentido. Ela pode ser perfeitamente pronta, e aí eu vou chamar isso ser em ato. Assim como ela pode ter uma capacidade para ser, que é mais do que nada, é diferente de nada, mas não é ser em ato. Eu vou chamar isso ser em potência. E aí Aristóteles vai notar que todas as mudanças são mudanças da potência ao ato. Que o movimento é sempre a passagem da potência ao ato. Não é? Uma parede branca, quando eu pinto ela de vermelho, ocorreu uma mudança, mas ela tinha potência para ser vermelha. Ela podia ser vermelha. Peguem, por exemplo, uma música. Uma música pode ser vermelha? Não. Certo? Há exemplos melhores, mas é que assim fica bem ilustrativo. Só que desenvolvendo, ele percebeu que essa questão de potência e ato não é algo apenas da física, é algo que se aplica à realidade como um todo. E aí entra outra questão. Primeiro grande princípio que a gente tem que ter é esse da potência e do ato. Que o movimento sempre vai envolver uma passagem da potência ao ato. O segundo é uma tese aristotélica genial chamada ilemorfismo. Que basicamente é o quê? Quando nós vemos a realidade, nós vemos que há algo em comum, por exemplo, entre um cachorro, uma pessoa, uma casa e um rabanete. O que é comum a todos eles? A matéria. Todos eles são coisas materiais. Tudo que nós vemos é material. Tá? Tudo que nós vemos é material. Só que essas coisas não podem ser apenas matéria. Porque
Porque se elas fossem apenas matéria, elas seriam todas idênticas, senão a mesma coisa, né? É necessário, então, alguma outra coisa, porque se o que tem em comum entre a criança, o cachorro e o rabanete e a pedra é a matéria, o que faz que elas sejam diferentes? Aí ele fala, bom, então tem que haver um outro princípio além da matéria, na realidade. Portanto, se não é a matéria, vai ser um princípio imaterial, que vai, digamos assim, dar a informação, vai fazer aquilo ser o que é. Esse princípio material é o que ele chama de forma. Tá? Matéria e forma. Essas duas coisas compõem todos os entes da realidade que nós vemos. Elas não existem separadamente. Não existe matéria sem forma. Tá? Assim como, a priori, parece que não existe forma sem matéria. Nós sabemos que existe porque os anjos são formas sem matéria. Aristóteles acreditava que existia porque na cosmologia dele, ela exigia que as esferas celestes fossem movidas por espíritos puros, por formas sem matéria, por formas independentes da matéria. Nós sabemos que não é assim que ocorre, então não existe mais uma via de prova da existência dos anjos. Mas, pela teologia, nós sabemos que eles existem, eles são formas sem matéria. Mas notem, ainda que a pessoa seja ateia e fale que não exista, ela há de convir que para você entender a estrutura da realidade, você tem que perceber que todas as coisas são compostas por matéria e forma. Porque senão ou elas seriam todas iguais, se fosse só matéria, ou elas não teriam nada a ver uma coisa com a outra, se fossem só formas. Né? Por isso que a diferença entre um anjo e outro é maior do que a diferença entre uma espécie de animal e outra. Né? Porque, querendo ou não, eles têm algo em comum ali, eles têm matéria. Os anjos não, cada anjo é a sua espécie, só que a diferença de um e outro é imensa. Como isso está acima da capacidade do nosso intelecto, porque os anjos estão acima do nosso intelecto, nós não conseguimos compreender isso bem. Conseguimos perceber uma outra coisinha só. Voltando ao assunto. Toda a realidade é feita de matéria e forma. E eu acabei de falar que é a forma que faz que uma coisa seja o que ela é. Em termos mais adequados, mais profissionais, digamos assim, se diria que todas as potências, não aqui no sentido de ato e potência que eu falei, aqui em outro sentido. Potência é uma palavra que pode significar tanto capacidade passiva, né, que vai ser atualizada por um ato, que é lá no sentido de ato e potência, quanto uma capacidade ativa, uma potência ativa, uma potência, uma capacidade de fazer algo. Não é? Todas as potências de um ente se radicam, possuem a sua raiz, o seu fundamento na forma. Porque a matéria, enquanto matéria, ela é potência passiva pura. Por isso que ela não existe sem uma forma. Porque, sendo potência passiva pura, ela não tem o que é isso. Ela tem um isso pode ser qualquer coisa. Depende da forma para determinar. Santo Tomás de Aquino vai avançar mais profundamente nessa metafísica. Anotem a propósito, matéria e forma se relacionam como ato e potência, não é? A matéria está em potência, a forma está em ato. A forma atualiza aquela matéria, dá àquela matéria uma quididade, uma essência, faz com que aquela porção de matéria passe a ser uma coisa específica, faz com que essa porção de matéria passe a ser um rabanete, essa passe a ser a criança, essa passe a ser a pedra. Tá? Santo Tomás vai notar que há um outro par de ato e potência que compõem todas as coisas. E compõem mais profundamente do que a junção matéria e forma. Que ele fala, bom, eu consigo pensar num cachorro e todo cachorro que eu pensar tem matéria.
né? Não há um cachorro imaterial. Todo cachorro, por definição, vai ser material. Então, há alguma diferença entre as coisas que existem só na minha cabeça e as coisas que existem na realidade? Há alguma diferença entre aquilo que não existe, no sentido mais firme do termo, e aquilo que existe? Então, há uma diferença entre aquilo que é, o cachorro, e o ato de ser, que faz aquilo ser, aquilo existir, passar a existir. Então, há uma diferença entre ato de ser e essência, dentro da qual vai estar lá a composição de matéria e forma. O ato de ser, ele é ato para a essência, que é potência. O cachorro, em abstrato, ele pode ser ou não ser, ele pode existir ou não existir. O que faz ele existir é o ato de ser. Não há nenhuma composição mais profunda do que essa. Por isso é dito que o ato de ser é o ato de todos os atos. Tudo, qualquer coisa, está em potência para o ato de ser. Aqui outro pulinho na teologia, para isso ficar mais claro. Em Deus não há composição nenhuma, nem de matéria e forma, o que já não há nos anjos, nem de essência e ato de ser. Nos anjos há. Uma coisa é a essência daquele anjo, outra coisa é o ato de ser. Por isso que ele é aquele anjo, não outro anjo. Em Deus não há composição. Então, o ato de ser, como ele é o ato de todos os atos, ele vai ser puro e ilimitado. Por isso que Deus é o próprio ser subsistente, né? Porque ele não tem nenhuma essência que o limite. Ou, dito de outro modo, a essência de Deus é a sua existência, ou mais propriamente o seu ser. E o ser de Deus é a sua essência. Ele é perfeitamente uno e simples. Tá? Voltando aqui ao assunto da teoria da evolução. Onde entra a teoria da evolução nisso tudo? Eu acabei de comentar que todos os entes que nós vemos, né, todos os entes corpóreos, as capacidades deles se radicam nas formas. Só que notem, a forma, enquanto tal, ela é imaterial. Se ela é imaterial, ela não é composta de partes. Se ela não é composta de partes, não há um meio do caminho entre uma forma e outra forma. Não há o meio do caminho entre a forma de um primata primitivo e a forma do homem, que tem ainda um outro problema que nós falaremos logo mais. Se as potências são limitadas pela forma, não há como haver macroevolução, não há como haver especiação. Por quê? Porque a especiação e a macroevolução, ela é defendida pelos evolucionistas, e é a única explicação para elas, com base numa realidade que é a microevolução. O que é microevolução? São as pequenas mutações. É o bico do pássaro que se adaptou ao alimento dele. É a bactéria que criou resistência ao antibiótico. É a mariposa que acabou ficando escura por causa da poluição. Isso existe, isso é a microevolução. A macroevolução é você falar, como o bico desse pássaro está se adaptando, vai sendo selecionado de alguma forma, um dia esse pássaro pode virar outro animal. Pode virar um réptil, outra coisa. Né? Isso não existe. Porque as potências dele são umas, as potências daquela outra espécie são outras. Haveria como isso acontecer? Até haveria. Se uma causa maior do que as potências dele interferisse, pegasse aquela forma e colocasse outra forma no lugar. Isso é um ato que só Deus pode fazer. Então, a teoria da evolução até daria para uma espécie vir de outra. Só que Deus precisaria fazer um milagre a cada ato de especiação que aconteceria. Né? O que não é o modo como a natureza costuma operar. Certo? Continuando. Eu já falei sobre a questão da limitação pela forma, e aqui entra outra diferenciação que a metafísica faz, que é relevante.
é a diferença entre substância e acidente. O que é essa diferença? Quando nós conhecemos as coisas, nós sabemos que, cuidado, que uma coisa, essa mesa, outra coisa, ela ser desse tamanho, ela ter essa cor, não sei o que, não sei o que. Esta mesa não se confunde com a cor desta mesa. Inclusive, eu poderia pintá-la de outra cor e ela continuaria sendo essa mesa. Um homem pode ser mais alto ou menos baixo, ou menos alto e continuar sendo um homem. Essas coisas podem ser, podem não ser, é o que nós chamamos de acidentes. Não porque podem ser ou podem não ser, já volto nisso. Mas há algo que está embaixo desses acidentes. Esse algo é o que nós chamamos de substância. Substância significa justamente estar embaixo, né? Os acidentes não existem por si mesmos. Ninguém nunca viu branco andando aí na rua, né? Branco, a cor branco. Não, existem coisas que são brancas, que possuem aquela cor. A cor é um acidente da coisa, né? Há acidentes que tem que ser daquele jeito, né? Há acidentes que decorrem necessariamente daquela substância. É o que nós chamamos de propriedades, acidentes próprios. Mas há acidentes que podem ser ou não. E mesmo esses que podem ser ou não, claro, existem certos limites, não é? Existem certos limites. Pegando um exemplo que também vem do professor Nogueira, ninguém vai falar que um gato é um gato se ele for do tamanho de um elefante, vai ser outra coisa, por óbvio, né? Mas há certos limites, ele pode ser um pouco maior, um pouco menor, né? Mas ser um gato é diferente de ser deste ou daquele tamanho. Nós percebemos que há uma diferença aí. Onde isso entra na análise da teoria da evolução? A teoria da evolução confunde substância e acidente, justamente porque ela é nominalista. O que é ser nominalista? Ser nominalista é defender que não existem universais. O que são universais? Homem. Homem é um universal. Designa uma essência, designa uma substância, mais propriamente. O nominalista é aquele que fala, não, a palavra homem é um termo que eu uso para englobar todas aqueles entes que eu conheci e vi certas características neles. O nominalista, ele confunde a metafísica, que é o que eu estou falando, com a lógica. Por quê? Porque a lógica ela tem uma abstração muito parecida com a metafísica, no sentido de que a lógica também trabalha com o universal e o universal, ponto final. Só que enquanto a metafísica trabalha com o conceito de ente, em toda a sua profundidade, com toda a profundidade do ato de ser, que lembremos-nos, é o ato de todos os atos. Então, todas as coisas que são, na medida em que são, só o são porque há um ato de ser ali. A lógica não, ela trabalha com o ente em abstrato, com aquilo que é chamado ens generalissimum, né? É como se eu pegasse uma pessoa. Para a metafísica, ela é considerada enquanto ser. Então, querendo ou não, todas as coisas dela, que existem nela, tem alguma análise a ser feita pela metafísica. Mas não, e daí eu parto para ente, indo pelo caminho do ser, né? Eu falo, olha, ela existe, ela tem ato de ser, então ela é um ente. Para a lógica não, ente para a lógica é como que uma categoria, no sentido de, eu abstraio de se é homem, se não é homem. Eu abstraio se é animal, se é vegetal. Eu abstraio se é vegetal, se é mineral. Eu abstraio tudo e o que me sobra é ente. Então, os conceitos metafísicos para um nominalista, eles são desprovidos de qualquer conteúdo. Eles são meras palavras. Meras palavras. E daí você conclui. Então, metafísica e lógica é a mesma coisa, né? Ou é quase a mesma coisa. Até que vem, por exemplo, Kant e fala que a metafísica é impossível, né? Como o sujeito nominalista não consegue pegar os universais, ele não consegue perceber o que é a essência, o que é a substância
e o que é o acidente. Então ele vai pegar dois pássaros que têm bicos diferentes e vai falar que são duas espécies diferentes. Essa classificação está errada? Depende. Não me diga que são duas espécies no sentido de que elas têm formas diferentes, de que elas são substâncias segundas diferentes. Você pode falar que são duas espécies na medida em que as categorias que a biologia usa para classificar são categorias que têm a ver com a capacidade de reprodução e outras coisas. Daí você até pode falar que uma pode ter vindo da outra, porque no fundo elas não são duas espécies diferentes. Aqui, fazendo outro parênteses, existe um livro muito interessante de um dos grandes autores do design inteligente, Michael Behe, que chama Os Limites da Evolução. Não foi lançado em português, eu acho que só tem em inglês. É muito interessante porque ele pega todas as categorias da cladística, pega os dados empíricos da biologia e fala, olha, a evolução, ela existe, porque lembra, dentro de evolução nós temos a microevolução e a macroevolução. Ela existe, mas a capacidade dela parece que acaba mais ou menos aqui. Aí ele faz uma árvore com todos os ramos da cladística e aponta, ele fala, uma espécie pode mudar para outra, um gênero pode mudar para outra, e aí ele para, eu acho que em família, não lembro bem qual que é. E ele fala, daqui nós percebemos que um não pode mudar para o outro. Ora, o que isso nos aponta? Isso nos aponta pura e simplesmente que o conceito de espécie para a biologia está errado, considerando metafisicamente, porque aquilo não é uma espécie. É uma palavra, a palavra espécie está sendo empregada com dois sentidos diferentes aí. Nem existe consenso sobre o que é espécie. Justamente, e não vai existir, porque ainda que seja tremendamente difícil chegar à definição da maioria das espécies, como nós temos a definição do homem, o homem é animal racional. Ainda que seja extremamente difícil chegar ao conceito, se você mistura substância com acidente e acha que as duas coisas são a mesma coisa, por isso a microevolução que opera sempre nos acidentes, notem, não é? O bico ser de ter um formato ou outro, a mariposa ser de uma cor ou outra, é um acidente tudo isso. Você acha que isso chega na substância? Você está confundindo as duas coisas, né? Você está confundindo uma coisa que faz que aquela coisa seja o que ela é, com uma característica que se radica na coisa, mas ela já é o que ela é. Continuando, para encerrar. E qual é o ponto que mostra que a teoria da evolução é impossível? É justamente a consideração de que todas as potências se radicam na forma, as formas, querendo ou não, são estanques, não há como passar de uma forma a outra. Não há como passar de uma forma a outra, atenção, por potência própria, né? Um papel tem uma forma, se eu ponho fogo ele vira cinza, passa de uma forma a outra, mas aí teve um agente que passou aquilo da potência ao ato. Quando a teoria da evolução fala que com o passar das gerações uma criatura de uma espécie vai dar origem a de outra espécie, eu estou falando que aquelas potências lá da primeira criatura têm a capacidade de levá-la à segunda. Eu estou falando que a causa pode gerar um efeito maior que a causa. E por que eles não percebem essa violação do princípio da causalidade? Evidente. Justamente porque eles querem matematizar a ciência e não entendem mais que ciência é tão ciência quanto se apegar a entender as causas. E, em segundo lugar, a descrever os fatos. Antes, a entendê-los. E, novamente, porque eles têm essa dificuldade? Porque para você descrever algo, você precisa da imaginação e da cogitativa. Para você entender, você precisa do intelecto.
E as pessoas não têm capacidade de abstração hoje. Né? Não porque perderam, porque isso é intrínseco ao homem, né? Mas porque o sistema educacional não desenvolve, né? E faz todo o possível para atrapalhar o desenvolvimento. Então, vamos lá. Só para uma consideração, por quê? Porque no começo eu falei que há animais mais perfeitos e animais menos perfeitos. Por quê? Perfeitos em comparação a quê? Aí entra uma doutrina linda de Santo Tomás de Aquino, que é de origem platônica, que é a doutrina da analogia entes, é de origem platônica na medida em que ela pega o conceito platônico de participação. Né? Santo Tomás de Aquino fez casar a metafísica de Platão com a metafísica de Aristóteles. Foi a obra mais bonita da história da filosofia, conseguir fazer um negócio desse. Não é? Porque ele comenta o seguinte, horas, nós temos, né, as coisas são compostas de essência e ato de ser. Na essência, nós temos lá as substâncias, que são estanques, tal. Os assistentes são estanques. Um cachorro é um cachorro, um gato é um gato, uma pedra é uma pedra. Há alguma comunhão entre eles aí? Talvez haja pelo lado de que todos são materiais. Mas ele nota outro ponto se nós formos pela outra via ali. Se nós pegarmos pelo ato de ser, né? A potência ela sempre limita o ato. O ato determina a potência limita o ato. Né? O ato de ser, considerado em si mesmo, ele é infinito, pleno, perfeito, absolutamente perfeito, etc, etc. As essências, elas limitam aquele ato de ser. Então, elas fazem com que uma coisa, digamos assim, possua mais ser ou menos ser. Com que uma coisa seja de um modo mais, exista, possua ser de um modo mais pleno ou menos pleno, com maior intensidade ou com menor intensidade. E aí nós temos o fundamento daquela distinção clássica, que toda criança consegue perceber, mas que a ciência moderna jogou na lata do lixo, entre as três grandes ordens da realidade: mineral, vegetal e animal. Uma criança consegue perceber que a realidade possui esses três patamares. Por quê? Porque as potências dali, elas têm uma diferença, as essências ali dos minerais, dos vegetais e dos animais, elas têm uma diferença muito grande entre um patamar e outro. Então, a existência de um mineral é muito menos plena do que a de um vegetal, que é muito menos plena do que a de um animal. Isso vai gerar várias consequências. Há uma doutrina na metafísica que é chamada doutrina dos transcendentais do ente, né? Que ensina justamente que na medida em que uma coisa tem ser, na medida em que uma coisa é ente, há outras características que nós atribuímos a elas, que no fundo, são a mesma coisa que ser. Mas nós, com a nossa limitação, não conseguimos aprendê-la. Quando aprendemos o ser. Exemplos: beleza, bondade, unidade, verdade, alteridade. O da unidade é um exemplo muito significativo. Peguem a unidade que existe em um mineral, comparem com a unidade que existe em um animal, comparem com a unidade que existe entre os dois em um vegetal. Uma pedra, se você quebra ela no meio, parece que não faz diferença praticamente nenhuma. Porque a unidade dela não é lá essas coisas. Né? Uma planta, se você corta ela no meio, ela vai brotar, soltar raízes do outro lado, mas você percebe que era uma e virou duas de um modo muito mais relevante do que o da pedra. Um animal, se você corta no meio, ele morre. Existem exceções, por óbvio, você corta uma estrela do mar no meio, ela regenera e tal. Mas se você corta um cachorro no meio, ele morre. Porque a unidade daquilo é tão grande que você destrói.
E aí dá para tecer profundas reflexões éticas quando a gente chega no homem e fala que o homem tem corpo e alma, tem uma inteligência, né? Então, se a pessoa acaba pensando de um jeito e agindo de outro, ela, de certa forma, está violando a sua unidade. De um modo que um animal não consegue violar, inclusive, né? Mas isso é irrelevante aqui para o assunto. Onde a analogia entes entra na teoria da evolução? Entra no seguinte ponto. Se já é impossível que uma forma, um animal dotado de uma forma, se torne outra espécie dotada de outra forma, que vá com o transcurso de milhões de gerações. Porque todo animal, o que é a reprodução? A reprodução nada mais é do que pegar uma porção de matéria e passar aquela forma para aquela porção de matéria. Qual é a causa? Causa material é aquela porção de matéria. Causa final vai ser produzir outro animal. Causa eficiente é o animal que está produzindo. Causa formal é a alma daquele animal, é a forma daquele animal. Quando um cachorro tem cachorrinhos, o que ele pegou foi pegar uma porção de matéria que veio da alimentação da cadela e informar aquela matéria com a forma dele. E aquela forma vai informar aquela matéria, tomar como sua, dar subsistência a ela. Aquilo que era ração virou um cachorrinho. No caso do homem isso é diferente, porque a forma do homem, a alma do homem, forma para os animais é chamado alma, porque, lembrem, o que é vida? Vida é a capacidade de produção de movimentos imanentes, né? Se é uma capacidade, é uma espécie de potência. Se é uma espécie de potência, a potência ativa está radicada na forma. Se está radicada na forma, a forma é o que dá a vida. Por isso que nós chamamos a forma dos animais de alma, porque a alma é aquilo que anima, né? Que dá a vida. É sinônimo, alma e forma. Uma planta tem alma, tá? Uma bactéria tem alma. No sentido diferente da alma humana. Porque notem, além dos patamares mineral, que não é vivo, vegetal, começou a vida. Tem a forma aí, a gente já pode chamar de alma. Animal, o homem é um animal, mas ao mesmo tempo ele está muito acima dos animais, porque ele é o único que tem capacidade intelectual. E nós vimos que a capacidade intelectual, ela gera coisas imateriais. Se ela gera coisas imateriais, novamente, pelo próprio princípio da causalidade, ela exige uma potência imaterial. Ela exige uma alma imaterial. Aquilo que é imaterial não é composto de partes, tá? Porque partes são semimateriais. Aquilo que não é composto de partes não pode ser decomposto, ou seja, não pode morrer. Portanto, a alma humana, racionalmente, nós podemos concluir que é imortal. Porque se ela é capaz de produzir essências abstratas, produzir formas abstratas, ela é imaterial. Essa é a prova da imortalidade da alma, é uma prova racional. Santo Agostinho tem um diálogo, acho que um diálogo, né, pequenininho, chamado da potencialidade da alma. Ele dá essa prova, ela é simples, essa prova é de Aristóteles. Tá? Essa prova está no De Anima. Então, novamente, a imortalidade da alma humana não é um dado da fé. É uma coisa que racionalmente a gente pode provar. Continuando. Como a forma ou a alma, né, é onde se radicam todas as potências, e é ela que está sendo transmitida na reprodução, se você pega uma longa cadeia de animais ou vegetais, que conforme a teoria da evolução pode ter no início uma espécie, no final outra espécie, certo? Esse é o processo de especiação. Você pode colocar entre essas duas quantas gerações você quiser, tá? Qual é o ponto aqui? Cada animal vai passar a sua forma para os seus sucessores. Há algum momento, para a evolução ser possível, em que o pai vai ter uma forma, o filho vai ter outra. Então, há algum momento, para ser possível a evolução, em que uma forma, a do pai,
produziu outra, diferente, superior a ela. Isso viola o princípio da causalidade. Isso refuta a teoria da evolução. Prova que ela é impossível. Impossível. E que, filosoficamente, a única origem dela é o nominalismo, que confunde todas as categorias metafísicas, né? Destrói a metafísica. E aí essas coisas de impossíveis passam a verossímeis, porque aí o critério de verdade deixa de ser a ideia abstrata, passa a ser a imagem sensível, o fantasma que a imaginação produziu e sobre o qual trabalha a cogitativa, com o qual trabalha a cogitativa. Tá? Aqui entra a doutrina da analogia entes. Se o problema existe de um modo imenso quando nós pegamos uma espécie de animal e outra, imagine quando nós pegamos uma espécie de vegetal, onde entram as bactérias, tá? Nessa divisão, porque o que diferencia animal e vegetal? O animal tem sentidos, é isso que diferencia. Ele consegue perceber o mundo exterior, o vegetal não consegue. Eu sei que um biólogo que assiste isso vai achar muito complicado por causa daquela questão, por exemplo, da distribuição da auxina num vegetal com base na irradiação solar. Ele consegue perceber o meio externo. É diferente, ele não forma imagens do meio externo. Tá? Aí é uma distribuição que se explica pela bioquímica. Né? Na passagem desses patamares, do vegetal para o animal e do animal para o homem, a distância, o abismo, é muito maior do que o abismo já intransponível de uma forma, de uma espécie para outra. Tá? Então, se é impossível que um animal vire outro, que o dinossauro vire galinha, tá? É impossível, muito mais, que um primata, seja ele qual for, seja ele há quantos milhões de anos atrás for, vire homem. E aqui eu volto no que eu falei no começo. É importante vocês não falarem para um evolucionista que a teoria da evolução fala que o macaco virou homem, porque não é isso que ela fala. Só que acontece o seguinte, para ele isso tem toda a importância, porque ele não consegue perceber qual é a diferença de um macaco para outro, de um macaco para o homem e de um ente em concreto para outro ente em concreto, porque não existem universais. São só nomes que eu dei para agrupar aquelas coisas. Então, aceitem o que eles falam nesse ponto. Fala que seja um primata qualquer. Pegue o primata que você quiser. Nenhum deles pode virar homem. Porque a forma vai passando ao longo das gerações. Você pode colocar quanto você quiser no meio da cadeia. Algum momento o pai vai ter que ter uma forma, o filho vai ter outra. E esse momento vai violar o princípio da causalidade. Tá? Mesma coisa nas outras passagens. Vegetal para animal, por aí vai. Alguma dúvida? Eu sei que eu sou tremendamente sucinto. Era isso. Mas se vocês pararem para anotar, eu fiz um apanhado geral, praticamente toda a metafísica tomista aqui. Alguém tem alguma pergunta? Então, assim, você resolveu, por exemplo, a questão dos vírus, eles seriam vegetais, classificação. Pergunta complicada. Eu nunca li ninguém, então se eu errar, a culpa é toda minha. O vírus é capaz de produzir mudanças em si mesmo? Não. Eu englobaria os vírus, por exemplo, junto com os príons. Os dois são moléculas orgânicas, ainda que extremamente organizadas, mas não são seres vivos. Tá? Alguma... Diga. Gabriel, eu queria saber, não sei se procede, que Hitler fez os males que fez também em decorrência da teoria da evolução, ou seja, que a raça alemã era supostamente mais evoluída. Isso é verdade? Sim, isso é verdade pelo seguinte, isso eu falo com experiência própria, eu já fui um evolucionista convicto, dos mais convictos. Qual é a consequência? Se a evolução existe, então o homem atual não é o auge da perfeição, dá para evoluir mais. Então, por que não fazer? A gente já tem inteligência, a gente já tem ciência avançada, né? Então, por que a gente não assume as rédeas da evolução?
Imaginem uma sociedade de pessoas todas com QI como os superdotados têm. De pessoas sem diabetes, sem câncer, sem doenças degenerativas, de pessoas bonitas, altas, sem nenhuma tendência à obesidade. E imaginem só, se desse para fazer isso, por que não fazer? Claro, há uma explicação moral para isso, do porquê não fazer. Mas essa ideia estava em voga no início do século XX. Né? Porque o século XX foi a modernidade, perfeitamente. A modernidade teve 3 teorias por fundamento. O marxismo, a psicanálise de Freud e o darwinismo. Né? Então, antes dos crimes do nazismo serem descobertos, era moda participar de sociedade eugenista, porque eugenia não era uma palavra pejorativa, eugenia era simplesmente a busca por melhorar a espécie humana. Ou que para homens ilustrados, sem as trevas da religião, não sei o que, faz todo sentido. Faz todo sentido. O nazismo fez aquilo tentando melhorar a espécie humana. Por quê? Porque ele achava que a raça alemã era superior. O detalhe aí, que muitos eugenistas talvez não iriam concordar, é que ele tinha toda uma doutrina verdadeiramente ocultista e iniciática sobre isso, né? Neopagã. Não era algo ateu, pura e simplesmente, não era cientificista, não era positivista. Um termo que vem do positivismo, porque o positivismo em si, se você for ler a biografia de Comte, ele também era um sujeito completamente supersticioso. Completamente. Então, sim, o nazismo foi um fruto do darwinismo. Só que não dá para usar isso para tentar refutar o darwinismo. Esse é outro grande problema. É igual falar, não, tal ideia é errada porque quem defende é feio. Não dá. Ou é certo ou é errado, e quem é certo ou errado é a ideia, não é quem está defendendo. Pensando então, segundo o que você explicou, pegando a questão dos dinossauros, você acha que eles poderiam ter... Tipo, todas as criaturas teriam que ter surgido instantaneamente? Não necessariamente ao mesmo tempo. Se você for ver no design inteligente, isso é um negócio que tem divergências imensas, né? Há quem acredite num fixismo que tudo foi criado uma vez só. Há quem acredite que houve momentos diferentes de criação. E aí nós vamos, querendo ou não, está saindo um pouco do ramo da biologia, entrando na teologia. Porque como foi a criação? Talvez dê para investigar. Sem dúvida, os estudiosos disso devem ter boas explicações para os registros fósseis, como eu sei que alguns têm. Só que o foco hoje foi a parte filosófica. Daria para fazer um outro dia considerações à luz da própria biologia. Né? Daria. Que aí seria, ao invés de julgar por uma ciência superior, apontar as incongruências naquele próprio nível, naquele próprio patamar. Tá? Mais alguém? Ninguém? Então tá. Então é isso.